Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus pelo sangue de Cristo, é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue que nos lavou, o sangue que pagou o preço da nossa redenção, e graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 35 ao 41, uma passagem muito conhecida nossa, mas eu quero refletir com vocês. A gente vai fazer a leitura da palavra e logo após nós vamos orar pelas crianças, pelos dízimos e pelas ofertas. As crianças que irão subir hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Lá no Novo Testamento, certo? Mateus, Marcos, antes de Lucas, capítulo 4. Depois do capítulo 3, antes do capítulo 5. Amém. Capítulo 4. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, o repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Cadê as crianças? Vamos orar pelas nossas crianças. Já tem algumas que já estão lá em cima, né? Tudo bom, Gabriel? Tudo. Tu gostou da EBD hoje? Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Oi, Sofia. Senhor, graças te damos por estes pequeninos. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de tê-los conosco. Que o Senhor abençoe, que nesta noite eles possam ouvir o teu evangelho e continuar crendo no teu evangelho, de acordo com a sua linguagem, Senhor. Usa a vida das professoras com graça e misericórdia, que elas sejam um instrumento em tuas mãos para os benefícios espirituais da vida destas crianças, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada um deles, que o Senhor continue sustentando, firmando, livrando para a glória do teu santo e poderoso nome. Também te rendemos graças por cada dízimo e oferta que foram depositados nesse gasofilácio. Abençoa-os, ó Deus, que o Senhor continue alargando as fronteiras, que sejam com teus servos as tuas poderosas e onipotentes mãos, livrando-os de todo o mal, de modo que não lhes sobrevenham aflições. Que o Senhor continue abençoando, alargando as fronteiras, pois confiamos no Senhor. Não depositamos pelo fato de querermos mais, mas como um ato de gratidão por tudo que o Senhor já fez. E que o Senhor continue provendo o necessário para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, crianças. Tchau, Sofia. Amém, meus irmãos. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Esse texto nos traz um tema muito importante. Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre
a manifestação da fé diante das tempestades da vida. Esse é o tema. A manifestação da fé diante das tempestades da vida. Mas eu penso que esse texto ele nos dá uma tese muito importante. E a tese que eu extraí desse texto, e eu quero refletir também com vocês, é a seguinte: as tempestades da vida são instrumentos de Deus para o fortalecimento da nossa fé. As tempestades da vida são instrumentos de Deus para o fortalecimento da nossa fé. Observe, irmãos, tem sido muito comum usarmos a seguinte expressão: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Inclusive tem hinos, músicas, louvores que são feitos a partir dessa expressão, que realçam a bondade do nosso Criador. Acontece, irmãos, que às vezes não conseguimos ver a manifestação graciosa da bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, Deus continua sendo sempre bom. Precisamos estar cientes que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. O mero fato, meus irmãos, de não sabermos muitas vezes a maneira de como Deus está agindo, isso não significa dizer que Ele não esteja no controle do nosso pequeno barco. Porque muitas vezes não enxergamos, não estamos vendo o Senhor. Porque muitas vezes as ondas são tão altas que a gente começa a questionar a bondade de Deus. Lembram, não, do Salmos e Hinos 184, Coração em Paz? Há uma estrofe que marca a minha vida, que é exatamente a terceira estrofe, quando diz assim: vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal, a esperança não perca, tudo vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. É exatamente isso, irmãos. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Isso aqui é extraordinário. Na noite escura, enxergamos o brilho das estrelas. É das profundezas, irmãos, da nossa angústia, que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. São as tempestades, quando solapam o nosso barquinho, que nos ergue para alcançarmos o inalcançável. Eu não sei se vocês lembram, e aqui eu já quero iniciar com essa ilustração ainda na minha introdução, de um certo súdito, que vez por outras dizia ao seu rei que Deus é bom. E um dia ambos saíram para caçar, e um animal feroz atacou o rei e ele perdeu o dedo mínimo. O súdito ainda lhe disse: meu senhor, Deus é bom. Furioso, o rei mandou prendê-lo. Você está preso. Eu acabo de perder um dedo. Você chega para mim dizendo que Deus é bom. Até quando você vai continuar insistindo nesta tese? Noutra caçada, o rei foi capturado por índios antropófagos. Índios que se alimentam de carne humana. Acontece que agora o rei está lá preso, prestes a ser sacrificado, quando de repente o cacique olha para o rei e percebe que faltava um dedo. Para aquela tribo, esse tipo de sacrifício era imperfeito. E o cacique daquela tribo disse para aquele rei: libera-o. Quando de repente o rei se encontra com o súdito,
O súdito olha para o rei e diz: eu não disse, meu senhor, Deus é bom. O rei se volta para o seu súdito e diz: se Deus é bom, por que Ele permitiu que eu lhe prendesse? Ele disse: porque se eu estivesse com o Senhor naquela caçada, eu seria morto. Porque eu não tenho nenhuma imperfeição. Meus amados irmãos, não sabemos muitas vezes o motivo pelo qual Deus nos permite certas tempestades. No entanto, temos a certeza de que em cada levante das tempestades, Ele está no controle. De modo que em sua soberania Deus usa os meios ordinários, tais como destacado nessa passagem, um barco, um mar, ventos, simplesmente para fortalecer a fé dos seus discípulos, para que o seu extraordinário seja revelado. Vocês não lembram de Elias? Quando Elias estava às margens do Querite, depois de ter profetizado 3 anos e 6 meses sem chuva. Foi exatamente nesse período quando as águas do rio Querite, de um pequeno rio, secou. E foi exatamente aí que o Senhor usou os corvos para alimentar o seu servo. E diz a narrativa do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis que o Senhor alimentava com pão e carne pela manhã e à noite. Ei, irmão, fica tranquilo. Talvez não seja a picanha tão prometida, mas o essencial o Senhor sempre suprirá. Pode faltar a picanha, mas o essencial de Deus não faltará. Como disse A.W. Pink, comentando a vida do profeta Elias, ele diz: em um lugar de um rio, Deus muitas vezes nos dá uma torrente, que hoje tem, mas amanhã seca, para que não confiemos na bênção em si, mas no abençoador. A nossa confiança não pode estar naquilo que o Senhor providencia, mas naquele que é o Deus da providência, naquele que está no controle de nossas vidas, naquele que está conduzindo o nosso barquinho, ainda que diante das inúmeras tempestades. Aí eu pergunto, irmãos, como a fé se manifesta diante das tempestades da vida? Como? De que maneira? E eu penso que essa passagem nos dá 4 lições importantes. 4 verdades. Em primeiro lugar, quando a fé se manifesta, quando o inesperado acontece. Nós vamos ver isso no verso 36 e 37. Em segundo lugar, a fé se manifesta diante das tempestades da vida, quando estamos diante dos perigos. Verso de número 37. Em terceiro lugar, a fé se manifesta diante da tempestade da vida, quando sabemos em quem podemos buscar socorro. Versos de número 38. A fé se manifesta diante das tempestades da vida, quando somos surpreendidos pela grandeza de Cristo. Versos de número 39 e 41. Pensando nisso, irmãos, então, vamos para a nossa primeira verdade no texto. Como a fé se manifesta diante das tempestades da vida? Ela se manifesta quando o inesperado acontece. Observe comigo o verso 36 e 37, o texto vai dizer que e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Observe, irmãos, que de acordo com a narrativa do presente capítulo que nós estamos analisando, tinha sido um dia muito trabalhoso para Jesus.
Se vocês observarem o capítulo 4 todo, ele havia ensinado várias lições por meio de parábolas. E sempre aquela multidão estava ali diante dele, às margens do mar. Foi exatamente de um barco um pouco distante da praia. E depois, quando foi para casa, ele deu instruções particulares aos seus discípulos. E observem que não é de admirar que ao final do dia estivesse muito exausto e cansado. É muito comum. Mas, irmãos, diante disso está lá o Senhor Jesus agora, juntamente com os seus discípulos, naquele barco, atravessando o mar. Era um mar que tinha algumas ondas por causa dos fortes ventos, porque era cercado pelas montanhas. E era muito comum os fortes ventos atingirem aquela região do mar. Mas é interessante que as tempestades, algumas vezes, nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Como seguidores de Cristo, irmãos, devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. E elas às vezes não vêm com uma agenda que nós fazemos, elas vêm de uma maneira inesperada. Certo pensador disse que os discípulos tinham passado o dia todo ouvindo o mestre e fazendo sua obra, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus e tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou de um mar revolto. Meus irmãos, precisamos entender que as aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Às vezes a questão não é se estou ou não no centro da vontade de Deus. O mero fato, irmãos, de estarmos envolvidos com sua obra, isso não nos torna imunes de enfrentarmos algumas tempestades. Não é porque você é servo do Deus Altíssimo que você está imune de enfrentar perigos e ameaças, de ser alcançado de maneira inesperada pelas fortes turbulências desse mundo caído. Jesus não nos deixou enganar. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Isso não nos deixa imunes, irmãos. Isso não nos impede. O fato de sermos obedientes a Cristo, o fato de estarmos andando em obediência, isso não significa dizer que estamos isentos de enfrentarmos as tempestades da vida. Por exemplo, talvez você esteja pensando como eu pensei. Isso me trouxe à memória o profeta Jonas. Você vê Jonas enfrenta a tempestade. O mar bravio e todo mundo desesperado, procurando entender onde estava o problema. E o problema era quem? Era Jonas. Mas aqui não. Os discípulos estão em obediência, porque no verso de número 35 do capítulo 4, o Senhor vai dizer: passemos para outra margem. E eles foram com o Senhor. Não somente eles, mas outros barcos que o acompanhavam. Observe, meus amados irmãos, que pelo texto é notório o sinal da obediência, mas isso não foi o fator essencial para livrá-los da forte tempestade. Os discípulos entram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, meus irmãos, enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentavam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para o lugar que Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. Talvez você chegou aqui nesta noite se perguntando: por que, Senhor, estou passando por tudo isso? Por que, Senhor, tantos ventos fortes? Onde eu errei para que busque o caminho correto? Porque, Senhor, eu já não estou entendendo mais nada. Por que, Senhor, de maneira inesperada minha vida se transformou? Observe, irmãos, estava tudo calmo. Jesus estava ensinando às margens do rio, por parábola, estava tudo calmo.
estava tudo pacífico, estava tudo tranquilo. Mas de repente, não demorou muito, as águas começaram a se agitar. Às vezes vem assim, irmãos, de maneira inesperada. Você nem espera, e da noite para o dia sua vida se torna uma grande confusão. E você fica procurando entender onde errou. A pergunta que eu faço é: quem aqui agendou essa situação que está passando? Você agendou esse problema? Na semana tal, no mês tal, eu quero passar por esse problema. Eu estou doido para passar. Quem quer estar aqui, Senhor? Manda. Nós não agendamos as tempestades. De maneira soberana ela vem sobre nossas vidas. Para o fortalecimento da nossa fé. Mas, irmãos, quando eu faço essa pergunta, que nós não agendamos tempestades, eu faço dentro de um contexto de soberania. Porque existem tempestades que nós a criamos. Nós mesmos agendamos. Nós a estabelecemos. Por exemplo, como foi o caso de Davi com Batseba. Davi escolheu passar por aquilo. Então existem tempestades que enfrentamos que estão dentro do controle soberano de Deus. Mas existem tempestades e lutas que passamos que somos nós quem a provocamos. Deixe-me dizer uma coisa hoje aqui. Se você conscientemente sabe que as suas atitudes vão trazer consequências danosas para a sua vida e família, e que não se enquadram dentro do aspecto soberania divina, mas é mero fruto do seu coração corrompido, não faça isso. Mas se for uma questão de soberania, eu tenho a plena certeza de que o Senhor acalmará a tempestade. O Senhor perdoou Davi, mas o Senhor disse: a espada permanecerá na tua casa. Davi agendou uma forte tempestade. Mas quando é o Senhor quem agenda, pode ter certeza, os ventos se levantam, as ondas virão fortes, solapando, batendo no seu barquinho, mas o Senhor não perderá o controle da sua vida, nem do barco, nem do vento, nem das tempestades. Quando o inesperado acontecer, a certeza que eu tenho, eu digo para vocês: continue confiando naquele que está no barco. Meus amados irmãos, a tempestade ela vem de maneira inesperada. Eles não estavam preparados para aquilo. Estava tudo tranquilo. Estava tudo tão calminho, a coisa estava fluindo bem. Eles só queriam atravessar a margem para chegar até a cidade de Genezaré, porque era para lá o destino de Jesus. Mas neste intervalo, tudo mudou. Mas eu pergunto, como a fé se manifesta diante das tempestades da vida, meus irmãos? Em segundo lugar, quando estamos diante dos perigos. Aqui é necessário rever a análise do ponto de vista de cada evangelista, pois cada evangelista tem uma frase que marca esta passagem. Por exemplo, Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas. O barco era varrido pelas ondas. Está lá em Mateus, capítulo 8, verso número 24. Marcos diz que se levantou grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas, quando comenta essa passagem, no capítulo 8, verso 23, Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Isso aqui é extraordinário porque
Lucas faz questão de dizer, eles estavam correndo um grande perigo. Eles iriam afundar. Quando é que a fé se manifesta? Quando estamos diante do perigo. Não só quando enfrentamos situações inesperadas, mas também quando estamos diante do perigo. Meus irmãos, muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Colocam no chão aquilo que levamos anos e anos para construir. Por exemplo, um casamento edificado com amor, com abnegação, com zelo, que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. Basta apenas 20 minutos de prazer e aquela família foi destruída. Um filho que deixa a casa de seus pais por causa da dureza do seu coração. Maridos que abandonam suas esposas e filhos sem levar em consideração os impactos na alma dos filhos. De modo semelhante, muitas esposas abrem mão dos seus lares, dos filhos, dos sonhos e projetos. Às vezes uma doença incurável abala a família. Às vezes um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. As ondas, quando vêm, elas vêm assim e causam pânico, medo. São em situações perigosas como essa que nós precisamos entender que a nossa fé está sendo provada. Os discípulos estavam diante do perigo. São em momentos como esse, irmãos, que a fé entra em vigor. Somos sabedores que a nossa fé passa por um processo de aperfeiçoamento. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, Tiago vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por várias provações. Tiago não está dizendo por passar somente por uma tempestade, mas por passar por várias tempestades. Sabendo que a provação da vossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Como é que pode nos alegrarmos diante do perigo, diante das provações, diante das tempestades? Irmãos, somente por meio da fé conseguimos. Somente por meio da fé. E Tiago está dizendo: meus irmãos, tenham por grande alegria o passar por várias provações. Deixa eu ilustrar isso aqui. Certo autor diz que havia uma mariposa. E a mariposa, ela estava saindo do casulo. Ela, quando estava saindo do casulo, já havia passado o seu tempo de transformação, de largata para mariposa. E nesse processo, ela começa a romper o casulo. Só que, de repente, vem passando um jovem rapaz e ele observa que ela está tentando sair. E ele simplesmente vai lá e rompe o casulo, para que ficasse mais fácil da mariposa sair do casulo. Só que não sabendo ele, quando ela sai do casulo, ela sai com uma deficiência em uma de suas asas. E olhando ele, ficou abismado com aquela situação, pois ele não sabia, irmãos, que a força colocada pela mariposa para poder sair do casulo era extremamente essencial para o fortalecimento da sua musculatura, para que assim as suas asas pudessem ser fortificadas. Assim é Deus. Ele não vai rasgar o casulo. Ele vai permitir que passemos por tempestades e perigos de maneiras inesperadas, para que a nossa fé seja fortalecida. Não é que você queira passar ou não, é Ele que quer lhe colocar lá.
pensando que nós somos o quê? Somos apenas somos apenas o barro. Ele é o oleiro. Ele faz como Ele quer. Às vezes nos perguntamos, Senhor, por quê? Estava tão calmo o mar e de repente agitou tudo. Ele só está fazendo com que criemos musculaturas espirituais. O processo é doloroso, mas tenha certeza de uma coisa, meu irmão, no final dará tudo certo. A força que você botar vai gerar bons resultados. Será essencial para você poder voar como a mariposa, que depois que sai do casulo, aquela beleza esplêndida de cores. Não é bonito? Quando ela sai do casulo, a coisa mais linda é quando se passa pelo processo de maturação, de fortalecimento. Assim o Senhor permite, irmãos, que passemos por determinadas situações para aumentar a nossa musculatura espiritual, a nossa fé. Queira você ou não, queira eu ou não, há situações em que o Senhor nos serve. O medo, o pavor, o desespero são instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso para o fortalecimento da nossa fé. Portanto, meus irmãos, mais uma vez eu pergunto como a fé se manifesta diante das tempestades da vida. Não somente, irmãos, quando ela vem de uma maneira inesperada. Não somente quando estamos diante dos perigos e das ameaças, mas também quando sabemos em quem podemos buscar socorro. Vocês observem, há uma pergunta aqui muito importante no verso de número 40. Quando o Senhor se volta para os seus discípulos e diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta aqui de Jesus para os discípulos não significa dizer que eles não tinham fé. Essas perguntas de Jesus estão relacionadas exatamente pelo fato de eles estarem temerosos diante da grande tempestade, que é muito comum para qualquer discípulo. Que é muito comum para qualquer pessoa. Não somos perfeitos. Às vezes tememos, às vezes somos inseguros. Sim, de fato. Mas observe que eles, ainda assim, sabiam em quem poderiam buscar socorro. Meus irmãos, e a pergunta que eu faço a você nesta noite é: em quem você tem buscado socorro diante das tempestades da vida? Vejamos, irmãos, que logo quando se viram diante do perigo, os discípulos correram para quem? Para Jesus. Veja comigo o verso de número 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eles foram para quem? Para Jesus. E você está indo para onde? Para quem você está indo? Irmãos, depois de ter pregado para uma grande multidão, e muitos não satisfeitos com os discursos de Jesus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 6, os deixaram. Então o Senhor se voltou para os seus discípulos, só ficaram eles, e o Senhor disse: e vocês? Também não vão não com eles? Não vão acompanhá-los não? Ao que Pedro disse: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, quando for surpreendido pela tempestade de maneira inesperada, quando o medo tentar tomar conta da situação, aconselho-vos: corramos para Cristo.
Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o único que pode acalmar a tempestade. O mar revolto, só Ele, irmãos, só Ele, somente Ele. Meus irmãos, a tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas de nossa vida. Que podemos confiar em Jesus quando estivermos diante do perigo, do medo, das ameaças desse mundo sombrio. Que podemos confiar em Jesus quando a nossa fé estiver em jogo. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Eles não teriam certamente recorrido para Jesus. Sabe por quê? Eles sabiam nadar, gente. Eles sabiam nadar. Aquilo não era, de certa forma, algo que eles, humanamente falando, não pudessem escapar. Porque eles tinham experiência com o mar. Ainda que o barco virasse, eles iriam procurar um jeito de sobreviver. Mas eles disseram, isso aqui não é muito normal diante da nossa realidade. Vamos buscar aquele que é capaz o suficiente para nos socorrer. E eles sabiam que Jesus estava na polpa, dormindo. E disse, mestre, socorre-nos, estamos perecendo. Lembram, irmãos, do Salmo de número 13? Por 3 vezes o salmista diz, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque no verso 5 do Salmo 13 ele diz, eu confio no Senhor. Ele tem sido o meu socorro. Em quem você tem buscado socorro? Quando as tempestades da vida te assolam, corramos para Cristo. Mas a quarta e última verdade. Como a fé se manifesta, irmãos, diante da tempestade? Não apenas quando ela vem de maneira inesperada, a nossa fé está sendo provada. Não somente quando as tempestades elas nos causam medo e pavor, ou quando estamos diante do perigo. Não apenas quando sabemos a quem devemos buscar socorro, mas também quando somos surpreendidos pela grandeza de Cristo. Versos de número 39 e 41. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, até o ato de crermos na grandeza de Cristo é um ato de fé. Cremos pela fé. A natureza, irmãos, de acordo com o verso 41 e de acordo com o verso 39, mais precisamente, a natureza apenas está obedecendo à voz do seu Criador. Aquilo que para os discípulos era algo sobrenatural, a ponto de ficarem espantados, para Cristo era a coisa mais natural. Porque a criação apenas estava ouvindo a voz do seu Criador. Quando Deus, irmãos, diz o Salmo 65, verso de número 7, quando Deus aplaca o rugir dos mares, uma atmosfera de completa paz vem sobre o lago. Tudo volta à sua normalidade. Só bastou Cristo ordenar, e as coisas da criação ouviram a voz do seu Criador, e tudo voltou à sua normalidade. Agora veja que, por mais simples que seja essa passagem, simples eu digo porque nós lemos, relemos e ouvimos inúmeras vezes, mas vejamos a quantidade de teologia, de ensinamentos, de doutrinas que elas nos trazem.
Por exemplo, o texto fala sobre a criação de Deus, revela os atos criacionais do Criador, porque nós temos o mar, nós temos os ventos, nós temos as multidões. Tudo isso são obras de quem? Do Criador. E todas elas estão submetidas à sua ordem. Nada foge do controle soberano de Deus. Quando Ele fala, o vento se cala e tudo volta à sua normalidade. Mas observe que ensinamento extraordinário também esse texto nos traz, em termos de teologia, a humanidade de Cristo, Cristo semelhante a nós como homem, porque o texto diz que Ele estava o quê? Cansado. Depois de ter pregado o dia todo, depois de ter trabalhado o dia todo, Ele estava cansado e dormiu. Sabe o que isso significa e tem implicações para nós? Que Cristo entende quando você chega em casa extremamente exausto, dizendo: hoje foi um dia muito trabalhoso. Até isso, que para alguém não tem implicação nenhuma, para Cristo tem, porque Ele sabe, porque Ele passou como homem. Ele sabe como é essencial, depois de um dia exaustivo de trabalho, repousar e dormir. Isso trata da doutrina do sono. Descanse quando estiver cansado. Vá dormir. Pronto, acabou-se. Você não vai mudar nada na sua vida. Vá dormir. Vá descansar. Como homem, Ele nos ensina isso. Ele teve sede. Ele teve fome. Ele descansou. Mas esse texto também nos ensina sobre a divindade de Cristo. Ele é o Senhor sobre a criação. De maneira que quando Ele fala, cada coisa na criação obedece à sua voz. Por quê? Porque Ele criou e de maneira que conhece cada estrela pelo nome. Cada estrela pelo nome. Ele conhece a sua criação muito melhor do que os seus discípulos, que diante da situação se apavoraram. Mas o Senhor simplesmente disse: acalma-te, ó mar, emudece, ó tempestade. E tudo voltou à sua normalidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Como falei no meu primeiro ponto, a fé, ela vai se revelar, ela vai se manifestar quando estivermos diante de situações que não agendamos, de maneira inesperada. Mas desse quarto ponto nós também aprendemos que se Cristo disser é até aí e não mais adiante, é até aí e não mais adiante. Não há nada que altere a voz do Todo-Poderoso. As nossas provações, ela tem um tempo, ela tem um limite, é até o tempo que Deus quiser. Às vezes agendamos, vai passar, é só um mês, passam 2 meses, passam 3 meses, e a gente fica como o salmista no Salmo de número 13, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando Ele quiser ordenar, dizendo, até aí e não mais adiante. Mas o que nos resta, pastor? Nos resta confiarmos, de termos a certeza que mesmo diante dessa turbulência, desse desajuste, o Senhor está no barco. O Senhor está no barco. Não importa como Ele esteja, mas o mais importante é que Ele esteja. Se dormindo ou acordado, não importa. O mais importante para nós é que Ele esteja no barco. Meus irmãos, essa manifestação do poderio de Cristo era para gerar no coração dos discípulos confiança. Eles ficaram atônitos. No verso 41, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o que mais me surpreende, irmãos, nessa passagem, sabe o que é? É que quando eles chegam às margens de Genezaré,
provavelmente na cidade de Gadara, havia um homem possuído de espíritos imundos, que eram legião mesmo. Olha para ele e diz: o que vieste fazer aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os discípulos, de acordo com o capítulo 4, passaram o dia todo ouvindo o Mestre. O dia todo ouvindo o Mestre. Mas ficaram ainda atônitos com aquilo que Jesus realizou. Mas o endemoniado disse: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabiam quem era Jesus. E os discípulos não sabiam. Veja que coisa, né? Ele sabia quem era Jesus. No verso de número 6 do capítulo 5, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O endemoniado. Irmãos, o Senhor a quem servimos não é apenas aquele que tem o domínio sobre as coisas que foram criadas. Ele também tem o domínio sobre o reino das trevas. Não tem demônio, nem capeta no quinto dos infernos que impeça o agir de Deus em nossas vidas. Estão com medo de quê? Ele tem o domínio sobre os céus, sobre a terra. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 15, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele, nele tudo subsiste. Não existe nenhum domínio, nem governo que Cristo não esteja acima. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. De maneira que eu pergunto a você, o que é essa tempestade diante de Cristo? Por que você está com medo? Por que você está desesperado? Está arrancando os cabelos por quê, irmão? Calma. Calma, varão. Que é isso, varão? Varão desesperado. Varão medroso. Varão temeroso. Descanse. Descansemos no Senhor. Amém. Ele não perdeu o controle do barco. Ele está no barco. Ele está conduzindo as nossas vidas, irmãos. Amém. E algumas lições práticas para a gente participar da mesa do Senhor. Quando você estiver diante de uma agenda inesperada da soberana ação de Deus, descanse, porque ela terá um tempo, não nosso, mas o dele, o tempo dele. E nós não sabemos quanto tempo dura os ventos fortes, não sabemos por quanto tempo o barco continuará sendo agitado. Não sabemos por quanto tempo estaremos segurando no barco para não sermos jogados fora do barco. Mas uma coisa nós sabemos: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se ele agitou os ventos, causando a tempestade, só ele pode dizer: até aí e não mais adiante. Acalma-te e emudece. Compete a nós agora continuarmos confiando no Senhor. Confiando no Senhor. Uma segunda lição que eu aprendo com esse texto é que quando estivermos diante do perigo, tenhamos a certeza de uma coisa: por mais que as ondas venham altas, e você perceba, como disse Lucas, o perigo é iminente e vai afundar o barco. Descanse, porque maior do que as ondas
é o nosso Cristo, Senhor. Não precisa se desesperar, irmãos. Somos humanos, tememos as lutas, tememos o desconforto, porque tudo aquilo que foge da nossa normalidade, daquilo que planejamos para nós, é desconfortável. É desconfortável. E às vezes, irmãos, soberanamente, Deus, para fazer com que a nossa fé ganhe musculatura espiritual, Ele vai mexer as águas. Ele vai agitar as águas. Não é para o nosso fim, mas é para o nosso crescimento. Não é para apagar a nossa fé, mas é para fortalecer a nossa fé. Porque somos seus discípulos. E isso gera em nós maturidade. Isso gera em nós crescimento. Isso gera em nós um conhecimento mais profundo de quem é o Cristo que nós estamos servindo. Meus irmãos, saibamos de uma coisa: Ele é o Senhor sobre os céus e sobre a terra. Ele domina sobre todas as coisas na criação, de maneira que nada na criação foge do seu controle soberano. Só existe leis da natureza porque Cristo existe. O dia surge, o sol vem porque Cristo ordenou. A lua que recebe o brilho do sol só brilha à noite porque Cristo fez com que o sol diminuísse e a lua acendesse em países diferentes. Tudo isso é Ele quem está governando. Tudo isso é Ele. Sabe por quê? Porque Ele tem um domínio sobre a criação. E não temamos o império das trevas, porque tem que se curvar e adorar diante daquele que é o Senhor. Descansemos no Senhor, meus irmãos, e na força do seu poder. Pois nada podemos fazer, apenas confiar. Ainda que tenhamos habilidades de nadar, de remar, mas quando Cristo nos joga no barco e as ondas vêm, só Ele pode dizer: acalma-te, mar, e emudece, ó tempestade. Descansemos no Senhor. Ele está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Lembre do súdito do rei, da minha introdução. Deus é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar os oficiais. Nós vamos participar da mesa do Senhor.